depois. Quando puder, avisem. Tudo pronto? Bom dia para todos. Nós hoje vamos continuar a discussão da aula passada, em que nós estávamos falando do papel que as funções exponenciais, ou melhor dizendo, como no livro A Matemática do Ensino Médio chama, quer dizer, funções do tipo exponencial, porque são funções exponenciais multiplicadas por constante, da forma como elas são úteis para modelar situações que a gente encontra nas ciências e mesmo no cotidiano. Então, eu acho que é útil, tá, a gente fazer aqui um apanhado sobre as semelhanças e diferenças entre as funções afins, tá, e as funções que, na falta de uma nomenclatura melhor, quer dizer, não há um nome específico para essas funções, então a gente está chamando de funções do tipo exponencial. Então, o que eu quero dizer aqui são funções dessa forma, f de x igual a x mais b para todo x real. Muitas vezes, o caso que nos interessa é para todo x maior ou igual a zero, quer dizer, em muitas situações a gente está interessado em analisar fenômenos a partir, por exemplo, se x representa tempo a partir de um instante considerado, mas, de modo geral, a gente pode considerar funções definidas em toda a reta. Enquanto funções do tipo exponencial são funções da forma b vezes a elevado a x. Tá? Eu estou optando, tá, em escrever dessa forma. Tá? Na aula passada eu escrevi a vezes b elevado a x, mas foi uma má escolha. Essa escolha é muito melhor, porque permite a gente identificar o papel correspondente que esses coeficientes fazem nessas duas representações. Então, o a e o b na função afim e o a e o b na função exponencial têm funções correlatas, têm papéis correlatos. Porque qual é a interpretação do b numa função afim? Quando vocês pensam em uma função afim, tá, e pensam no b, o que vocês imaginam? O que é esse b? O Elon está sugerindo, com bastante propriedade, que a gente use F maiúsculo aqui, só para ficar claro que a gente está falando aqui de duas funções diferentes. Então, o que é B? Bom, B é o que eu obtenho aqui nessa expressão quando eu faço x igual a zero. Então, B é f de zero. Isso faz com que, em muitos casos, em que eu estou analisando um fenômeno a partir do valor x igual a zero, por exemplo, a partir do tempo zero, que esse b se comporte como o valor inicial. Tá? É claro que uma outra interpretação para o b ocorre no gráfico. Né? Então, já que é o valor correspondente a x igual a zero, tá? O b aparece também no ponto de interseção do gráfico
com o eixo das ordenadas. Tá? Analogamente, nas funções do tipo exponencial, qual é o papel do B maiúsculo agora? Experimenta fazer x igual a zero ali. Fica b vezes a elevado a zero. Tá? Então, esse b também é f de zero. Portanto, também é o valor inicial desse fenômeno que eu estou estudando. Então, da mesma forma como no caso da função afim, tá? Esse parâmetro me diz como é que eu começo, desde que o meu ponto de início seja x igual a zero. Tá? Por outro lado, como é que vocês explicam aí para os alunos de vocês o que é o A, hein? O que é o A? F de x igual a x mais b, qual é a interpretação que vocês dão para o A? Então, o mais comum é o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo que o gráfico, que é uma reta, que a gente sabe, vai formar com sentido positivo do eixo das abscissas. Falar isso para o aluno, claro que é querer que ele não tenha nenhuma interpretação a respeito desse A. Tá? Alguém falou em inclinação. Tá? Inclinação é muito melhor. Tá? E inclinação associada à palavra taxa de variação, tá? Ou, que é a maneira mais imediata aqui. Então, eu vou dar várias expressões aqui para o A que são úteis, tá? Para a gente observar o que acontece. O A, observem que é o valor de f de 1 menos f de 0. Tá? Porque se você faz x igual a 1, tá? Esse resultado vai ser A mais B. Se você faz x igual a 0, esse resultado é B. Então, quando você subtrai f de 1 menos f de 0, tá? O resultado é A. Significa que o A é isso aqui. Ó. Se você está aqui no ponto 0 e vai passar para x igual a 1, o A representa quanto é que a nossa função cresceu, tá? Quando você passou de x igual a 0 para x igual a 1. Tá? E o interessante é observar que eu fiz x igual a 0 e x igual a 1 aqui, mas na verdade eu poderia ter feito x igual a um valor qualquer e x igual a esse valor mais 1. Tá claro? Quer dizer, se no lugar de fazer x igual a 0 e x igual a 1, eu faço x mais 1 e x, onde x é um valor qualquer, quanto é que vai dar essa diferença f de x mais 1 menos f de x? Então, notem que o f de x mais 1 vai ser A, que multiplica x mais 1 mais b. Então, se você separa o ax mais b, que você vai subtrair depois, o resultado novamente é o A. Então, isso significa que essa função tem a propriedade de que, em qualquer ponto do gráfico, tá? Toda vez que você passa de um ponto para um ponto para o qual você tem o valor de uma unidade a mais, quanto é que vai subir a ordenada no gráfico? A unidade. Tá? Então, essa é uma interpretação, tá, muito mais forte, tá, do que significa o A de uma função afim. Então, toda vez que você tem um gráfico, tá, de uma função afim, tá? E você quer interpretar o que é o A, você anda um para a direita, que esse valor que você vai andar para cima, o A vai ser positivo, para baixo, o A vai ser negativo, mas de todo modo, esse valor é o A. Tá? Talvez algum de vocês... vamos lá. Quem sabe essa é a pergunta que eu ia fazer. Vamos lá, Fabiano. É o seguinte, é uma dúvida que eu tenho. No colégio onde eu estudei, progressões aritméticas e geométricas eram estudadas no segundo ano, não no primeiro. Eu não sei se vale a pena falar que o A é a razão da progressão aritmética. Olha, o Fabiano está tocando aqui num ponto extremamente
importante, tá? Na maior parte dos livros didáticos, tá? E isso significa, portanto, na forma como o currículo de São Paulo, principalmente, é organizado, porque os livros são editados para o mercado paulista, que é o maior de todos, existe a seguinte coisa estranha que o Fabiano está apontando. Na primeira série, estudam-se funções afins e funções exponenciais logarítmicas. Na segunda série, estudam-se progressões aritméticas e geométricas. E raramente, são pouquíssimos os livros, tá, que fazem alguma conexão entre os dois assuntos. Tá? Quando eles são assuntos intimamente relacionados. Na verdade, são a mesma coisa. Tá? E pior, progressões aritméticas são a versão simplificada de funções afins, porque é o caso discreto, é o caso mais simples de ser estudado. Progressões geométricas é o caso simplificado e quase que o pré-requisito para você poder estudar funções exponenciais, entendendo para que elas servem. Tá? Então, primeiro, estudar um numa série, outro na outra, é uma asneira, tá? É um enorme erro de organização de currículo. E a ordem, se você quer fazer numa série, tem que fazer, não, vamos primeiro numa série estudar o assunto mais elementar e na outra estudar o assunto mais avançado. Aí é um outro absurdo. Se você tivesse que fazer isso, você deveria estudar primeiro o caso discreto, depois o caso contínuo. Não sei se o Elmo quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que você já disse tudo que precisava ser dito. Uma progressão aritmética nada mais é do que a restrição de uma função afim, supondo que a variável x se limita a percorrer os números naturais. Se você, em vez de olhar para x mais b, olhar para an mais b, que é um caso particular, você tem uma progressão aritmética. Da mesma forma, a progressão geométrica é uma função do tipo exponencial, na qual você restringe o x a variar somente entre os números naturais. Mas o que o Paulo César falou, eu assino embaixo. É realmente contraditório. Mas é claro que vocês, como professores, podem fazer algo a respeito. Quer dizer, vocês podem, na hora que estão estudando progressão aritmética e progressão geométrica na segunda série, tá, aproveitar para fazer esse gancho. Olha, esse assunto aqui, na verdade, é o mesmo que nós estudamos lá na primeira série. Tá? Oi? Não, o comentário do auditório foi exatamente esse. O Fabiano, ele questionou o fato de que ele achava estranho, tá? O fato de que progressões aritméticas e geométricas eram estudadas na segunda série, completamente removidos, tá, desse estudo relativos a funções afins e exponenciais. Eu concordo inteiramente, acho que todos nós concordamos. Tá? Mas a pergunta que eu achei que você fosse fazer era outra. Tá? Então eu faço, já que você não fez, eu faço. Foi ótima a sua pergunta. Mas a pergunta fala, mas professor, você está falando, tá, que você está condenando o fato de eu dizer para meus alunos, tá, que o coeficiente A da função afim é a tangente do ângulo que ele forma com esse x. Mas não é a mesma coisa? Tá? Então, se eu meço aqui esse ângulo θ, tá? Não é a mesma coisa eu dizer que a tangente de θ vai ser igual a A sobre 1, que é igual a A? Depende da escala do gráfico. Exatamente. Tá? O Fabiano está comigo aqui hoje o tempo todo. O problema de você dizer... É que ele leu o livro. Ou fez o provão, né? Porque alguns anos atrás uma questão do provão explorou exatamente esse ponto. Por acaso a questão... Por acaso é que na comissão que fez a prova estava o locutor aí. Não, estava o outro locutor anterior, estava o Morgado. Nesse provão em particular estava o Morgado. Mas, então foi explorado exatamente esse fato, tá, de que você, se você passa para o aluno, tá, que a tangente do ângulo, tá, o coeficiente A, ele vai pegar um gráfico como esse, em que a reta está, obviamente, a 45 graus, aproximadamente 45 graus, e vai dizer, nessa função afim que aqui está,
tá? O A é igual a 1. Isso é uma bobagem. Você só pode afirmar algo a respeito disso, tá? Quando você conhece e sabe que essas duas escalas nos eixos são a mesma escala. E impor escalas iguais é natural quando a gente está fazendo geometria analítica, está fazendo geometria mesmo. Mas quando está representando funções aí do cotidiano, impor escalas iguais nem faz sentido. Porque você está estudando, por exemplo, velocidade, movimento. Então, num eixo você tem tempo, no outro eixo você tem comprimento. Então, querer que o 1 aqui tenha a mesma unidade do 1 lá é algo completamente artificial, tá? E que não faz sentido. Mas essa interpretação aqui resiste à mudança de escala. Porque você vai andar andar 1 na escala horizontal. Tá? E ver quanto é que você sobe na escala vertical. Isso é o A. Tá? É fácil a gente verificar também que eu não preciso ter aqui, tá, esse incremento de 1. Né? Se eu fizer f de x mais h menos f de x e dividir esse resultado por h, tá? Outra vez eu recupero o A. Então, isso é a propriedade fundamental da função afim. Não importa qual seja o x. Se eu fixar h, f de x mais h menos f de x tem um valor constante. Tá? E eu dividindo por h, eu recupero o valor A. Portanto, A representa a taxa de variação média dessa função em qualquer intervalo. Tá? E isso, por sua vez, é o que faz com que o gráfico dessa função seja uma reta. Então, todas essas propriedades estão ligadas. Tá? E é claro que esse instrumento, tá, uma função afim, é um instrumento extremamente importante para a modelagem, porque há diversas situações em que a gente percebe que as grandezas que estão relacionadas, muitas vezes, pelo menos dentro de certos limites, se comportam desse modo. Isto é, toda vez que eu tenho um determinado incremento na variável x, não importa onde, o incremento correspondente em y é sempre o mesmo. Tá? Então, esse é a dica para ver se a gente pode usar, tá, uma função afim para modelar uma determinada situação. Funções do tipo exponencial, tá, elas servem para a gente modelar, tá, um outro tipo de comportamento. Então, esse crescimento que está aqui, ou decrescimento, tá, é um crescimento ou decrescimento. Vou escrever só crescimento, mas vocês sabem que esse crescimento pode ser decrescimento se o A for negativo. Tá? Um crescimento aritmético, conforme a gente costuma chamar. Está associado a progressões aritméticas. Em muitas outras situações, este modelo, porém, é um modelo mais adequado. Nós vamos fazer esse mesmo trabalho aqui. Vamos tentar interpretar, tá, o que é o A maiúsculo agora. No caso da função afim, tá, o A é f de 1 menos f de 0. Tá? No caso da função do tipo exponencial, o que vai ser esse A? Fácil a gente verificar que esse A aparece quando eu tomo f de 1 dividido por f de 0. Tá? Ou, de maneira mais geral, f de x mais 1, tá, dividido por f de x. Tá? Então, primeiro, a gente facilmente entende, tá, que o gráfico desse tipo de função não é uma reta. Porque se eu outra vez considero aqui esses incrementos
unitários, não é a diferença, tá, que vai ser constante, é a razão que vai ser constante. Então, quando eu passo de f de 0 para f de 1, esse valor aqui, tá, vai ser multiplicado exatamente por esse fator A. Então, A representa não mais a diferença entre esses dois valores, tá, mas sim a razão entre esses dois valores. Quando eu passar de x igual a 1 para x igual a 2, outra vez esse valor vai ser multiplicado por A. Tá? Então, como eu estou sempre multiplicando, tá, pela mesma quantidade, o que é igual é a variação relativa e não a variação absoluta. César, e aí a progressão geométrica força a entrada, realmente. Então, isso aqui é exatamente, tá, a progressão geométrica aparecendo. O que vai acontecer aqui, quando eu passo para aqui, eu estou multiplicando por A, aqui eu estou multiplicando por A. Portanto, quando eu considero esses pontos igualmente espaçados, eu tenho exatamente, tá, uma progressão geométrica de razão A. Então, como é que eu reconheço que esse tipo de modelo se aplica a uma determinada situação? Exatamente quando o crescimento se dá de modo geométrico. Ou seja, considerando intervalos de comprimento de mesmo intervalos da variável x de mesmo comprimento, tá, o aumento percentual, o aumento relativo, tá, o aumento proporcional, tá, em y que é o mesmo. Então, se cresce 30% aqui, vai crescer 30% em cada intervalo de comprimento 1. Tá? Então, esse gráfico não vai ser uma reta, porque se fosse uma reta, tá, o crescimento que eu teria aqui absoluto seria o mesmo. Mas como a base para esse crescimento relativo, que esse que é o mesmo, é maior agora, o crescimento absoluto vai ser maior ou menor nesse intervalo? Vai ser maior. Então, funções exponenciais crescentes, tá, crescem cada vez mais rápido. Daí, então, a gente pode ter qual é a ideia qualitativa que esse gráfico tem, né? Então, por que o gráfico de uma função exponencial se parece? Tá? O que isso aqui está traduzindo? Isso aqui está traduzindo exatamente o fato de que, quanto mais eu avanço, em intervalos de tempos iguais, eu terei o mesmo crescimento relativo. Mas como o valor inicial é maior do que os valores predecessores, o crescimento absoluto é cada vez maior. Então essa curva se curva para cima, como está aqui. E é claro que se eu quiser estender aqui para o lado negativo, eu vou ter o comportamento análogo, que vai amortecer cada vez mais. Então, o gráfico de uma função exponencial é assim, quer dizer, a gente perceber que o gráfico se comporta desse modo, tá? Em termos de você entender o comportamento, tá, é muito mais relevante do que você pegar f de x igual a 2 elevado a x, colocar meia dúzia de valores, marcar uns pontinhos, tá, e unir e falar, é esse o gráfico. Não, a gente pode entender por que o gráfico tem que se comportar deste modo. Tá? Então, são instrumentos bem parecidos, tá? Se vocês olharem bem, tem uma... mas é que o H aqui vai ficar um pouco mais complicado. Mas se eu quiser fazer... Paulo, oi? uma pergunta de Paraná. Na PG, a razão pode ser negativa. Mas no caso da função exponencial, isso pode ser um problema. Tem toda a razão. Funções exponenciais, tá? Eu devia ter escrito aqui, que a gente faz questão de que esse A seja maior do que zero, tá? E normalmente a gente também pede que o A seja diferente de 1, porque para A igual a 1, a gente tem uma função exponencial trivial. Então, o que ocorre é que se você quer tratar com a função exponencial definida para todo x real, tá? Não dá para o A ser negativo.
No caso do A negativo, você não consegue sequer definir as potências de maneira consistente para expoentes racionais, tá? Então não tem como estender para x real. Então é verdade, progressões geométricas de razão negativa, tá? Elas não têm uma contrapartida contínua, quer dizer, de funções exponenciais definidas em toda a reta. Mas campo complexo pode. Então está lembrando que se você quiser estender ao campo complexo, você pode fazer isso. Mas é verdade. Então, progressões geométricas, se você está considerando apenas números inteiros, você pode considerar funções, você pode considerar progressões com razão negativa, tá? E funções exponenciais não, mas note que mesmo dentro do domínio de progressões geométricas de razão negativa são estranhas. Por exemplo, um dos problemas clássicos, tá, de progressão geométrica dados dois números, tá, interpolar meios geométricos, tá, entre esses dois números. Tá? Isso significa, na verdade, construir, tá, valores intermediários dessa função exponencial. Como se você fizesse isso aqui, o valor dessa função exponencial no ponto 0, essa aqui no ponto 1, e você criar os valores intermediários correspondentes a números da forma K sobre N. Tá? Note que se você tem uma progressão que alterna, tá, que tem a razão negativa, você não pode fazer isso também. Por exemplo, você tem uma progressão que tem valores mais, menos, interpola meios geométricos aí nessa progressão. Não dá, elas são um pouco estranhas. Tá? Dá para a gente trabalhar com elas? Dá. Mas nas aplicações, tá, as progressões geométricas que realmente são importantes são essas que correspondem a funções exponenciais. Tá? Uma boa pergunta. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que eu queira fazer. Tem mais um comentário importante, é o seguinte, quando você tem uma função afim, tá, quanto de informação você precisa de uma função afim para ela ficar completamente determinada? Em geral, você define como é a sua função afim, essencialmente fornecendo 2 pontos. Então, se você souber o comportamento dessa função para um certo x1, e souber qual é o valor dela com certo x2, tá? Você tem 2 pontos, e esses 2 pontos determinam essa única reta, tá, que caracteriza essa função afim. Mas note que você pode pensar também algebricamente, né? Se você tem 2 pontos, então as duas incógnitas, que são os coeficientes dessa função afim, podem, em princípio, ser determinados. Então, funções afins ficam caracterizadas quando você conhece 2 pontos do gráfico. Para funções do tipo exponencial, quantos pontos você precisa? O que você precisa saber sobre uma função do tipo exponencial para ela ficar caracterizada? Quantas coisas desconhecidas eu tenho numa função do tipo exponencial? 2. Então, mais uma vez, para funções do tipo exponencial, eu preciso de 2 pontos. Tá? Então, todos os problemas em que eu tenho que construir uma função exponencial, eu vou precisar saber o seu comportamento, tá? Para 2 valores de x. Isso define completamente a função. Tá? Nos exercícios aí que a gente deixou na terça-feira, já tinha algo a respeito, tá? E eu vou fazer mais um exemplo agora para mostrar como é que isso funciona. Então, só para também organizar um pouco mais, a gente no final da aula passada, meio corrido, estava falando de exemplos de aplicações de funções exponenciais. Ou seja, situações em que nós vamos abrir a nossa caixa de ferramentas, tá, e selecionar essa chave de fenda aqui para poder trabalhar com esse problema. Então, nós vimos um exemplo na aula passada
tá? Aqui é o exemplo da piscina, que eu vou até deixar para colocar numa categoria, tá? Aqui depois. Mas exemplos aí que surgiram. Vejam, esses exemplos, eu acho que a parte fundamental aqui, tá? da minha mensagem nessa aula, tá? E do livro A Matemática do Ensino Médio, volume 1, tá? É que é possível, tá? A gente explicar aos alunos que determinados modelos, tá? Se aplicam a determinadas situações de uma forma elementar, tá? Esse mesmo trabalho que está aqui, é possível que vários de vocês tenham achando paralelos com o que vocês viram em curso de cálculo. Então, se você tem o ferramental do cálculo diferencial, a maneira mais natural assim, de você colocar esses problemas é através de equações diferenciais, tá? Mas é claro que isso não é apropriado para o aluno do ensino médio, tá? E o que a gente faz aí no livro Matemática do Ensino Médio é mostrar que, apesar dele não ter esse ferramental, tá? Se pelo menos você passa essa ideia, tá? De que funções afins estão associadas a crescimento aritmético e funções exponenciais estão associadas a crescimento geométrico, você está dando ao aluno um ferramental que vai ser extremamente poderoso para lidar com muitas das situações que aparecem nas ciências e no dia a dia. Então, a desintegração radioativa, tá? Que, em geral, o aluno, simplesmente o professor de química informa ele que a lei de decaimento radioativo é uma lei exponencial, e fica por isso mesmo. Dá para a gente explicar por que é assim. Porque a quantidade se eu tomar intervalos de tempo iguais, tá? A quantidade de átomos radioativos que se desintegram, é razoável que ela seja proporcional à quantidade de átomos radioativos presentes na amostra. Então, em intervalos de tempos iguais, a variação que é constante é a variação relativa e não a variação absoluta. Qual é o modelo? Modelo exponencial. Oi? Só o comentário que lá do Ceará que foi, né? Que falaram a respeito do A, que tinha que ser maior que se for negativo, né? A respeito do A também, tem que considerar também não só o fato da possibilidade de ser negativo, mas existe se o módulo do A for menor do que 1, também muda. Ah, sim. Não, é só para... É um comentário aqui, tá, de que na hora de você fazer o tratamento aqui das funções exponenciais, tá, além de distinguir o caso em que A é negativo, no qual a gente realmente não vai estudar, não tem como você fazer esse tratamento para A negativo, os casos de A maior do que 1 e de A entre 0 e 1, tá, são diferentes em termos, da mesma maneira como o caso em que A maior do que 0 e menor do que 0 são diferentes. Numa situação você tem crescimento, em outra situação você tem decrescimento. Claro, isso tem, didaticamente é muito importante aqui você mostrar para o aluno a diferença de comportamento, tá, de funções crescentes e decrescentes, sem dúvida. Então, por exemplo, em desintegração radioativa, tá, eu tenho uma situação em que o A é menor do que 1, porque a quantidade de átomos radioativos da amostra é decrescente. Então, o A vai ser um número entre 0 e 1 para esse tipo de fenômeno. Tá? Eu queria fazer uma lista, queria aumentar essa lista aqui. Vamos lá. Outros exemplos de situações em que um modelo razoável da gente colocar é um modelo exponencial, em vez de modelo afim, um modelo diferente desse. Sugestões? Juros compostos. É claro que juros compostos, como na prática, tá, juros estão associados a períodos discretos. Tá? Então, ao contrário, em contraste com desintegração radioativa, em que a variável tempo é naturalmente contínua, tá? Para juros compostos, na maior parte das aplicações, tá, a gente trabalha com
valores discretos. Tem um período mínimo, tá, que é o período de capitalização que você vai considerar. Mas, como agora a gente já sabe que progressões geométricas nada mais são do que funções exponenciais amostradas ou calculadas em intervalos discretos, serve toda essa discussão que está aqui. Se você tivesse que calcular, por exemplo, a forma justa, pró-rata, tá, de um empréstimo que você faz com juros compostos, a forma correta seria fazer através da função exponencial. Por que isso aplica? Porque vale o nosso princípio fundamental. Se eu tenho uma certa quantia aplicada, então, e quero descobrir o que acontece com o ganho, tá, em 2 períodos de tempo de mesmo comprimento, tá, este aumento que eu vou ter aqui nessa minha quantia não vai ser sempre o mesmo. O aumento que eu vou ter vai ser proporcional ao que eu tenho no início do período. Pelo menos isso é o razoável, é o justo, tá, nesse tipo de situação. Tá? Então, modelos para juros compostos se enquadram exatamente nessas nossas premissas. O que mais? Crescimento populacional. É claro que isso aqui tem diferenças entre você considerar, tá, a população do Rio de Janeiro, tá, e considerar a população de bactérias, tá, numa placa que você está fazendo uma cultura. Então, se você coloca, então, em geral, você faz uma cultura para você saber se você tem uma doença ou não, tá, para saber se para saber qual antibiótico específico que vai combater, tá, aquele material. Você coloca uma amostra, tá, do material extraído numa placa que possui um tipo de substância que funciona como alimento lá para aquelas possíveis bactérias. Tá? E bactérias, micro-organismos de modo geral, eles se reproduzem de forma assexuada simplesmente através de subdivisão celular. Tá? Então, se eu tenho uma certa quantidade de bactérias num instante, tá? Em um outro instante aqui eu tenho o dobro dessa quantidade, acontece algo muito parecido com o que aconteceu na desintegração radioativa. Quer dizer, essas bactérias estão aqui com o reloginho interno lá decidindo, vou me dividir, não vou me dividir, não vou me dividir. Tá? Jogam um dadinho para o alto a cada instante para decidir se vão se dividir ou não. Então, quando tem um número maior de bactérias, mais vão se dividir em determinado intervalo de tempo. Então, o acréscimo no número de bactérias nessa colônia, tá? Um bom modelo para isso é que esse acréscimo para um determinado intervalo de tempo seja proporcional, tá, ao número de bactérias que eu tinha no início do intervalo. Tá? Então, um bom modelo para isso, tá, é uma função exponencial. Oi. Só que em termos do limite que é empregado, por exemplo, se eu tenho uma determinada população de animal, o crescimento dela pode ser exponencialmente até um certo... Sem dúvida. A partir daquilo ele pode interferir no meu... Sem dúvida. E mudar Sem dúvida. A observação do Bruno, tá, é de que esse modelo, como aliás todos os modelos matemáticos, tá, tem uma vida útil, tá? Tem uma faixa de valores para os quais eles fazem sentido, tá? E uma faixa de valores para os quais eles não fazem sentido. E uma situação que os nossos alunos encontram desde a mais tenra idade, que abusam um bocado desses limites, são os famosos problemas de regra de 3. Né? 3 pedreiros, tá, constroem um muro em 20 dias. Se você colocar 200 mil pedreiros, em quanto tempo eles vão construir, tá, esse mesmo muro? Tá? Proporcionalidade, nesse caso, é um bom modelo quando você tem números razoáveis. E a mesma coisa vai acontecer aqui com essa nossa colônia de bactérias. Provavelmente, qual seria o crescimento real aqui dessa colônia aqui? O crescimento real dessa colônia, tá, vai ser algo assim, ó, no início, vai se comportar exponencialmente, tá, mas é claro que existe um valor limite a partir do qual elas vão ter consumido aqui todo o alimento
que existiria, todo o espaço que existiria, então provavelmente vai chegar um valor limite aqui, depois esse elemento vai acabar, tá? E vão todas morrer. Então provavelmente o gráfico real ao longo do tempo vai ser algo assim, tá? Essa faixa aqui é modelada bem como uma exponencial, tá? Para o resto, ou você não modela, dependendo aí do que você precisa fazer, ou você vai precisar de modelos mais complexos para modelar. Mais claro ainda na população de pessoas. Claro, isso explica também por que esse modelo de crescimento populacional, tá, não é tão bom assim, e a gente precisa ter mais cuidado ainda para aplicar, quando você... O que foi? Isso não sou eu não, né? Ah, bom. Então, quando você tem modelos para crescimento de populações mais complexas, né, como pessoas numa cidade, esse tipo de limite que está aqui ocorre muito mais cedo. Vai dizer, então não pode usar modelo exponencial? Não, você ainda pode usar, tá, mas sabendo que essas limitações vão ocorrer. O que houve? Tem alguém dormindo na sua aula. Guarda aí, gente. Dá para jogar um giz virtual assim ou não? Paraná? Dá para jogar? O sistema permite jogar um giz via internet. O Wagner está lembrando, tá, que amanhã de manhã nós vamos ter atividade de debate, né, no qual a gente vai responder a perguntas que sejam formuladas e a gente estimula todos vocês a começarem já a enviar essas perguntas. A gente vai estar recebendo também amanhã, tá, mas as perguntas que chegam no dia muitas vezes não há tempo aí de serem processadas, impressas, vistas pela gente. Tá? Nós quatro estaremos aqui e a gente deve ter também a presença, pelo menos em parte aí do evento de amanhã, da professora Sueli Druck, que é a presidente da SBM, que tem dado enorme apoio a todas essas atividades. Então, vocês podem também fazer perguntas a ela para amanhã. Essas perguntas que vocês enviarem, tanto podem ser genéricas, né, para qualquer um responder, ou podem ser específicas. Tá? Quero mais exemplos, gente. Mais exemplos? Naturais ali da gente. O último exemplo aqui. Oi? Fala aí. Ué? Eu não estou louco para falar. Mas eu acho que o que eu queria mencionar é o que você vai dizer agora. Será? Então fala, vamos ver. Mas eu prometo que eu digo que é mesmo. Moro na piscina. Pois é, o exemplo que a gente abriu aqui, tá, é um exemplo na verdade, de difusão, tá, de líquidos, porque ele ou de drogas de modo geral, tá, que o Wagner está apontando ali com a capa. No livro Temas e Problemas. Você conseguiu mostrar aí? Então, a capa do livro Temas e Problemas tem um gráfico que tem essa cara aqui. E assim por diante. Tá? Vocês conseguem imaginar uma situação, tá, que corresponda a esse tipo de comportamento? Essas funções aqui em cada pedaço são funções exponenciais, decrescentes, todas elas com o mesmo A. Quem é que consegue imaginar uma situação onde o comportamento seja esse?
Quem falou? Medicamento. Tá? Então, a primeira, eu estava até olhando hoje de manhã alguns remédios aí que eu tinha lá em casa, tá? Para pegar alguns valores típicos. Tá? Se vocês observarem com atenção as bulas aí dos medicamentos, principalmente os medicamentos assim mais sérios, tá? Não os de balcão, mas esses que são sob receita, antibiótico, anti-inflamatório tem isso, anti-hipertensivo normalmente tem isso. Remédios assim que são uma condição que tem que ser controlada, tem sempre uma seção na bula que chama farmacodinâmica, coisa parecida, tá? Que dá uma informação técnica a respeito da forma como o organismo processa esse medicamento. Tá? Então vocês vão encontrar nesses medicamentos uma informação importante, que é qual é a meia-vida desses medicamentos. Tá? Então, nesses que eu olhei hoje de manhã, eram bem diferentes. Tá? Tem um que era de 6 horas, tá? Outro que era 17 horas, tá? Outro que era de 50 horas. Tá? E às vezes eles dão uma informação diferente. Por exemplo, tem antibiótico que diz: depois de 24 horas, 90% da substância ativa já foi eliminada pelo organismo. Isso é outro tipo de informação. Então, isso é interessante porque isso corresponde a duas formas diferentes da gente fornecer, tá, esses 2 pontos aqui do gráfico. Tá? Então, em geral, você sabe qual foi a quantidade que você administrou no instante zero. Tá? Então, quase sempre, na hora de formar uma função exponencial, função do tipo exponencial, o valor inicial é conhecido. Tá? Você sabe quanto você injetou no paciente, tá? Quanto ele ingeriu. Tá? E você quer descrever o que vai acontecer no futuro. Então, para descrever o que vai acontecer no futuro, tá? Que tipo de informação você pode dar? Você pode escolher um ponto no tempo, tá? E dar uma informação do seguinte tipo: depois de 12 horas, 40% da droga terá sido eliminada. Essa é uma maneira de fazer. Mas o mais comum, tá, é não fixar o tempo, tá, e sim fixar determinadas proporções, tá, que dependendo da droga, dependendo de quanto você precise dela para ela ser efetiva, tá, pode ser 50%, pode ser 90%. Então, o mais comum, tá, é no lugar de você fixar um tempo, você fixar um determinado nível de presença residual da droga no organismo. Então, meia-vida significa, olha, o que eu vou informar é aquele instante no tempo em que a quantidade de droga no organismo terá se reduzido à metade. Então, isso significa que depois, pergunta aí de verdadeiro ou falso. Então, se a meia-vida desse remédio aqui que eu falei são 6 horas, então, depois de 12 horas, ele terá sido completamente eliminado do organismo. Verdadeiro ou falso? Mas se não é meia-vida dele, então a vida inteira é 12. Falso, não? Significa, depois de 12 horas, quanto vai ter do remédio lá? Metade desta metade. Ainda vai ter 1/4. Tá? Então, meia-vida significa isso. Ela não quer dizer alguma coisa. Não, eu só queria dizer o seguinte, que o valor exato da quantidade inicial não é tão importante. E, aliás, é muito difícil, quando você tem um remédio, saber qual é esse valor exato. O mais importante é saber a porcentagem desse valor que ainda permanece no seu corpo depois de algum tempo. Esse valor exato é importante para o farmacologista, ou para o fabricante. Mas, para nós, o importante é saber a percentagem desse valor que se manteve depois de tantas horas. Então, por exemplo, comparando esses 3 remédios aí, esse tal que dura 50 horas, por exemplo, você vê que é um remédio que ele é eliminado muito lentamente do organismo. E depois de 50 horas, ainda tem metade da quantidade que você ingeriu ou injetou desse medicamento. Outros são eliminados, tá, mais rapidamente.
Só um instantinho antes da sua pergunta. Agora, note que no momento em que o fabricante lá do medicamento, tá, indica como uma informação relevante qual é a meia-vida, tá, desse medicamento, ele implicitamente está dizendo que o modelo adequado para exprimir a variação desse medicamento, tá, é uma função do tipo exponencial. Ele não diz que a cada 6 horas 20 miligramas são eliminados. Se ele dissesse isso, se na bula lá tivesse, o organismo é capaz de eliminar 20 miligramas desse medicamento a cada 6 horas. Eu ia pensar, então esse comportamento é dado por uma função afim. Ele não vai dizer isso. Tá? Não vai dizer isso porque o modelo razoável para essa eliminação é um modelo exponencial. Por quê? Por que vocês acham que é adequado a gente usar uma função do tipo exponencial para descrever como varia, tá, a quantidade de droga no organismo? Por que vocês acham que a piscina tinha uma entrada e uma saída? Nesse caso... Bruno já matou. Falou piscina. É isso. Quando você injeta, tá, uma droga no organismo, tá, e a injeção, quer dizer, a administração por via venosa, né, que vai direto na circulação sanguínea, é mais fácil de modelar deste modo. Ocorre uma coisa muito parecida com o que acontece lá na situação da piscina. Você coloca uma certa quantidade, despejou cloro lá na piscina, tá, e aí, ao longo do tempo, tá, vai havendo um processo de substituição de líquidos, né? Você vai ingerindo líquidos, você vai processando os líquidos que estão aí no sistema digestivo e tudo, tá? E vai eliminando pelo ladrão, que no caso é o sistema excretório aí de modo geral, urina, fezes, suor. Tá? Então, o comportamento é parecido com o da piscina, é parecido com o da panela suja. Né? Quando tem muito, sai muito. Quando tem pouco, vai saindo um pouquinho de cada vez. Então, esse é um modelo adequado, exatamente pela mesma razão como no caso da piscina, tá? É adequado também. Então, deixa eu pegar essa situação, aproveitar esses últimos instantes, apenas para... Então, o problema que eu quero resolver é o seguinte. Então, a meia-vida de um medicamento vou supor que é endovenoso, tá? Para supor que ele foi colocado direto na circulação, é de 6 horas. A pergunta é quanto tempo, então, após quanto tempo da aplicação a quantidade de droga se reduz a 10% do valor inicial, que é justamente o que o Elon estava dizendo, que em determinadas drogas é isso aqui que se fornece, né? Quando é que você já eliminou 90% do organismo. Então a pergunta é como é que a gente pode transformar, tá, uma indicação em outra. Tá? Eu digo a você que para esse medicamento a meia-vida é 6 horas, mas o que eu quero saber na verdade é quando é que eu já eliminei 90%. Como é que a gente resolve o problema?
Então, o cara falou em meia-vida, é porque deve ser uma variação exponencial, e realmente a gente já se acertou aqui de que isso é razoável para eliminação de droga. Tá? Então, se eu quero determinar essa função, tá, eu preciso de 2 pontos, conhecer o comportamento dessa função em 2 pontos. Conheço o comportamento dessa função em 2 pontos? Para todos os efeitos, sim, né? Porque apesar de eu não saber, tá, qual é a quantidade que foi injetada, o que eu vou querer saber no final, tá, é algo relativo a essa quantidade que foi injetada. Então, eu tenho que f, então, a minha função é do tipo f de x igual a b vezes a elevado a x. Tá? O b é o f de 0, tá? Só para a gente lembrar que esse valor aqui a gente considera conhecido, tá? Eu vou chamar desse M0, quer dizer, a massa do material. Podia ter deixado B mesmo, podia ter deixado F de 0, porque em problemas numéricos a gente passa por esse passo de calcular B. Então, isso aqui a gente tem o que precisa. E o outro instante que eu sei, tá, é que F de 6 é igual a quanto? Eu tenho metade do que eu tinha no início. Tá? Portanto, eu tenho M0 sobre 2. Tá? Agora, F de 6, tá, é B, que a gente já viu que é M0, vezes A elevado a 6. Então, substituindo x igual a 6, tá, e B pelo valor que eu já calculei, eu chego à conclusão que A elevado a 6 é igual a 1 meio. Portanto, A é raiz sexta de 1 meio. Tá? Que eu posso escrever também, se quiser, como 2 o quê? 2 elevado a menos 1 sexto. Tá? Então, essa nossa função, eu escrevi x aqui, mas a gente fica mais à vontade escrevendo t, né? Lembrando que esse x está representando tempo aqui, na verdade. Então, f de t vai ser o nosso M0, a massa inicial, vezes o A, 2 elevado a menos 1 sexto, elevado a t. Tá? E a gente pode, se quiser, escrever como 2 elevado a menos t sobre 6. Então, o fato que é discutido aí no livro Temas e Problemas é que, na verdade, se você permitir que apareça um coeficiente aqui em t, tá, o valor da base que você usa para representar a sua função exponencial pode ser qualquer valor positivo. Aqui, por exemplo, a gente tinha escrito como base 2 elevado a menos 1 sexto, tá? E aqui eu escrevi sobre a forma 2 elevado a kt. Na verdade, eu podia ter escolhido qualquer número aqui, tá, positivo, e trabalhar com esse expoente. Mas o que eu quero falar não é isso não. Eu quero resolver aqui o nosso problema. Então, para determinar, tá, qual é o tempo onde a quantidade de droga se reduz a 10% do valor inicial, eu tenho que descobrir qual é o valor de t para o qual f de t
é igual a m0 sobre 10. Tá? Mais f de t é m0 vezes 2 elevado a menos t sobre 6 igual a m0 sobre 10. Então, como a gente sabia, esse m0 é irrelevante aqui para o nosso problema, a gente fica então com essa equação: 2 elevado a menos t sobre 6 igual a 1/10. Isso é uma equação exponencial, porque é uma equação envolvendo incógnita em expoente. Tá? Isso pode ser um grande choque para vocês, mas as equações exponenciais que aparecem na prática, em geral, são simplesinhas assim. Tá? Não tem aquele 2 elevado a x2 mais x mais 1 igual. Lá é carochinha. Nunca encontrei, tá? Nunca encontrei em qualquer aplicação prática uma equação exponencial como essas que a gente faz os nossos pobres alunos resolver 20 para casa. Assim, né? Equações exponenciais são desse tipo. Como é que a gente resolve essa equação exponencial? Fácil. É só achar qual é a potência de 2 que dá 1/10. Tá? Se a gente quiser, pode até inverter aqui, escrever que essa equação é equivalente ainda a 2 elevado a t sobre 6 igual a 10. Então, tudo que eu tenho que fazer, tá, é descobrir, tá, qual é o valor daquele expoente lá, tá, do 2, que forneça uma potência igual a 10. Qual é esse valor? Então, nos problemas que a gente... quando você começa a fazer problemas com isso, é bom, didaticamente, que você faça alguns problemas, tá, em que isso possa ser feito por simples inspeção. Tá? Mas é muito importante. Então, suponhamos que esse número aqui não fosse 10, tá? Fosse 8. A gente saberia fazer? Claro, não? Porque 8 é 2 ao cubo, tá? E aí a gente iguala t sobre 6 a 3, não é isso? E resolve. Pode fazer isso? Por que você garante que se 2 elevado a t sobre 6 é igual a 2 ao cubo, que a única solução para isso ocorre quando t sobre 6 é igual a 3? Função injetiva. Exatamente. Então, na verdade, mesmo quando a gente resolve, tá, as equações exponenciais mais simples, a gente está lançando mão de algumas propriedades fundamentais da função exponencial, tá, que são... Então, se você tem uma função exponencial, vamos olhar para o caso em que A é maior do que 1, para simplificar. Então, tudo isso está demonstrado no livro Matemática do Ensino Médio, volume 1, tá? Mas os fatos fundamentais, a gente fez boa parte dessa construção aí na aula passada, tá? É que a gente tem essa função inicialmente definida para todo inteiro, depois para todo racional, a gente viu como fazia, depois você estende para os irracionais por continuidade, tá? E a consequência disso é que, quando eu desenho esse gráfico aqui, tá, eu estou implicitamente falando de 3 propriedades, de algumas propriedades fundamentais aqui dessa função. Primeiro, essa função ela se torna arbitrariamente próxima de zero, tá, quando eu faço o x suficientemente negativo. Quer dizer, o limite dela em menos infinito é zero. Tá? O limite, quando o x tende a mais infinito, é mais infinito. Significa que esses valores podem ser tornados arbitrariamente positivos, tá, quando eu aumento o expoente. Tá? Essa função é uma função que é contínua, tá? E, além disso, é uma função que é estritamente crescente.
portanto, é uma função injetiva, ou seja, nunca vai haver dois valores de x para os quais o valor da função seja o mesmo. Então, quando eu olho para essa função como uma função definida em R, tá, com valores no intervalo aberto em 0 mais infinito, ela é uma função injetiva e sobrejetiva. Isso é que faz com que esse passo aqui seja válido. Então, quando eu escrevo que a igualdade 2 elevado a t sobre 6 igual a 2 ao cubo é equivalente à igualdade t sobre 6 igual a 3, eu estou usando fortemente, tá, o fato da função ser injetiva. Ou seja, se 2 elevado a t sobre 6, se a função exponencial no ponto t sobre 6 fornece o mesmo valor que no ponto 3, só tem um jeito. Tá? Esses dois pontos seriam o mesmo. Então, a injetividade é a chave para a gente fazer isso aqui. Oi? Paulo, eu acho particularmente muito importante, quando é ensinado função exponencial, a associação do logaritmo, porque essa passagem, claro. essa passagem que a gente faz... Deixa eu terminar, que eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu vou dizer a seguir. Tá? Então, quando se faz função, é natural, tá, que a gente faça casos simples como esse, tá? Mas é natural também, eu acho que essa é a maneira apropriada, tá, de introduzir logaritmos na escola atual, tá, você considerar esse tipo de problema. Quer dizer, não faz muito sentido você falar em logaritmos, tá, antes de mostrar qual é a necessidade deles. Tá? Então, se eu tenho que resolver agora, tá, um problema como esse, 2 elevado a t sobre 6 igual a 10, apesar de eu saber que a minha função é injetiva, eu não consigo escrever com facilidade esse número, tá, como 2 elevado a um expoente. Tá? Então, há necessidade de a gente criar uma linguagem adicional. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Como essa função é uma função injetiva e sobrejetiva, então, qualquer que seja o valor, no caso aqui 10, né? Mas vou colocar o 10 aqui. Qualquer que seja o valor, então esse aqui é o y igual a 2 elevado a x. Então, qualquer que seja o valor, tá, que você especifique para y, vai existir exatamente um valor de x, tá, para o qual 2 elevado a x seja igual a 10. Fazer essa construção, claro que se você faz agora esse valor tomar todos os valores possíveis, é construir a função inversa da função dada. Então, logaritmos aparecem de maneira natural, tá, como a função inversa da função exponencial, mas eu acho que a maneira apropriada aí de se introduzir logaritmos é mostrando a necessidade. Quer dizer, mostrando, olha, há determinadas situações, que são situações naturais, tá, e que a gente precisa exprimir essa resposta usando uma terminologia nova. Tá? Então, nós definimos a função logarítmica, tá, como a inversa da função exponencial, tá? E aí, então, a gente trabalha com logaritmos a partir daqui. Eu acho que esse é o gancho apropriado aí para você falar em logaritmo. Na sessão de hoje à tarde, a gente vai trabalhar mais com isso. Quer dizer, os problemas de hoje à tarde vão envolver funções exponenciais e vão envolver funções logarítmicas, que são uma outra maneira de ver a mesma coisa. Tá? Você está olhando para o eixo Y. Acho que era mais ou menos isso aí que você ia falar. Mais uma observação dele, o que é? Que quando a gente fala em meia-vida ou um terço da vida, na verdade, nada mais é do que a gente está mudando a base do logaritmo. E às vezes as pessoas pensam que isso é uma coisa diferente, mas não é a mesma coisa. No livro Temas de Problemas, isso é bastante discutido, essa questão da mudança de base, tanto nos logaritmos quanto nos exponenciais. Faltou só dar a resposta aí para o problema, que eu fiquei sem ideia. Então vamos terminar o problema então aqui. Então, como é que a gente acaba o problema aqui? Então, o número t sobre 6, tá, é igual
portanto, ao logaritmo, tá, na base 2 de 10. Tá? E aí, isso pode ser um problema, tá? Depende, porque esse valor que está aqui, tá, é um valor que a gente não tem como calcular facilmente, tá, com as operações fundamentais. Então, como é que você pode calcular o log na base 2 de 10? Você pode usar uma tabela, tá, ou usar, tá, uma calculadora. Tá? E o ponto fundamental, tá, é que, na verdade, a gente não precisa operar necessariamente nessa base. Aquilo que eu falei anteriormente, tá, a gente pode reescrever essa expressão, tá, para trabalhar numa base qualquer. Tá? Isso é equivalente, tá, a você tomar essa expressão, tá, e usar logaritmos na base que porventura seja mais conveniente para você. Então, quais são as bases? Então, isso aqui tudo bem, mas o que é esse número? Então, o que a gente faz, na verdade, é usando o fato, tá, de que as funções exponenciais, logarítmicas, tá, são funções injetivas e sobrejetivas, a gente transforma essa equação em outra aplicando o logaritmo. Essa é apenas uma maneira de levar para uma base que seja mais conveniente. Então, quando você tem que resolver essa equação, no lugar de você fazer isso diretamente, o que a gente costuma fazer? A gente costuma pegar essa equação, tá, e usar o seguinte fato: se este número é igual a esse número, então os seus logaritmos numa base arbitrária também têm que ser iguais. Porque se a função exponencial é injetiva e sobrejetiva, a sua inversa também vai ser. Então, qual é a base adequada? A base para a qual você saiba calcular logaritmos. Normalmente, quais são as bases em que você tem logaritmos disponíveis? 10 e E. Então, se você tem uma tabela de logaritmos, provavelmente ela vai ser na base 10. É mais conveniente a gente tabelar na base 10. Se tem uma máquina de calcular, pode ser que seja mais conveniente trabalhar na base E. Qual que vocês preferem fazer aqui? 10. Então, vamos fazer na base 10. Matias, vou precisar de um logaritmo na base 10 aí. Além de ter que codificar tudo, Matias ainda tem que fazer conta lá na calculadora. Pode ser vocês também. Então, tomando lá logaritmos na base 10, eu tenho essa expressão. Agora, o logaritmo na base 10 de 2 elevado a t sobre 6, então essa é uma propriedade de logaritmos que sai naturalmente das propriedades da função exponencial, é que isso é igual a t sobre 6 vezes logaritmo na base 10 de 2 igual ao logaritmo na base 10 de 10. Para isso eu não preciso de tabela, né? Quanto é que é o logaritmo na base 10 de 10? A pergunta é, qual é o número a quem eu devo elevar 10 para obter 10? É 1. Logo, a resposta para t é que isso aqui vai ser 6 sobre log na base 10 de 2. Esse número aqui é 0,301, não é isso? 30, 10, 300. 0,30, 10. Vocês veem que o Elon já usou logaritmo para fazer conta aí no passado. Eu aprendi com o meu professor, eu sabia os logaritmos muito de cabeça. E aí, quanto é que dá isso? Simplifiquei sua vida, Matias, só tem que fazer uma divisão agora. Tá cheio de gente que vai ser mais rápido. 19? Então, aproximadamente 20 horas, tá, é o tempo para que esse remédio se reduza a 10% lá do valor inicial. Tem mais uma pergunta aí para fechar? É possível confirmar os exercícios propostos? Sim. Sim, a lista está aí na cadeira, por favor. Os exercícios propostos são os exercícios 6, 7 e 10 do livro Temas e Problemas, lá da página 62. O do Morgado são exercícios da matemática do ensino médio, capítulo 7, exercícios 5,
7 e 9. Então, Morgado. Cinco, 7, 9. Capítulo 7, Matemática do Ensino Médio. Os meus, 6, 7, 10. Página 62. Temas e problemas. Muito bem, gente. Boa tarde aí para todos. Vai ser sobre modelagem linear.